Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre ampliação e redução, ângulos correspondentes. Objetivos de aprendizagem: compreender a notação de ângulo, diferenciar ângulos retos, agudos ou obtusos utilizando instrumentos não convencionais, medir ângulos utilizando o transferidor, medir ou estimar a medida de um ângulo utilizando a malha quadriculada, associar ângulos correspondentes em figuras poligonais congruentes representadas em malha quadriculada e associar ângulos correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação ou de redução representadas em malha quadriculada. Estamos lá na página 60 do Aprender Sempre do 6º ano. Habilidades: reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e ou com o uso de tecnologias digitais. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar! Atividade 1. Para diferenciar um ângulo de outro, podemos nomeá-los, ou seja, dar nome a eles. Observe o exemplo a seguir. Então, eu tenho um ângulo onde eu tenho o segmento MP e o segmento PQ. Este ângulo tem como vértice o ponto P. Então, o vértice é no ponto P. Então, vamos nomeá-lo como MPQ, com um chapéuzinho no vértice, que é no P. Ou QPM, que é o inverso, sempre com um chapéuzinho no vértice. Observe que existem duas maneiras de nomear esse ângulo. No entanto, o ponto que representa o vértice do ângulo fica sempre ao meio e recebe um chapéuzinho. Agora, nomeie os ângulos a seguir. Então, eu tanto posso nomear L e D como D e L. Então, eu vou nomear esse como L e D e no vértice eu vou colocar um chapéuzinho. Então, é o ângulo LED. O B eu posso nomear como CBA ou ABC. Eu vou nomeá-lo como ABC com um chapéuzinho no vértice. 2. Podemos usar como medida de abertura dos ângulos o grau. Um ângulo cuja medida é de 90 graus é chamado de ângulo reto. Então, todo ângulo que tem 90 graus é chamado de ângulo reto. Quando a medida for menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. E quando for maior que 90 graus, é chamado de ângulo obtuso. Para essa atividade, pegue uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Em seguida, faça outra dobra de modo a sobrepor o vinco da dobra anterior, conforme exemplo a seguir. No caso, a gente não vai fazer na folha de papel, a gente vai direto para o exercício. O exercício ele fala que o ângulo formado pelas dobras é um ângulo reto, seja 90 graus. Então, aqui forma um ângulo de 90 graus, que eu posso também considerar um ângulo com um quadradinho aqui. Ele pede para posicionar esse ângulo reto que você construiu sobre os ângulos e seguir, verifique se são reto, agudo ou obtuso. No caso, isso daqui pode ser uma quina de um caderno. Então, vocês pegam uma quina do caderno e vamos colocar nesses ângulos aqui. No caso, se você pegar a quina do caderno, vamos perceber que isso daqui é um ângulo reto, vai dar certinho na quina. Então, é chamado de ângulo reto. O ângulo B, vocês vão perceber que é menor que a quina do caderno. Então, ele é um ângulo agudo, menor que 90 graus.
O C, vocês vão perceber que é maior que a quina desse caderno. Então, ele é chamado de ângulo obtuso. Atividade 3. Na atividade anterior, classificamos os ângulos sem medir, apenas considerando se a abertura era igual, maior ou menor que 90 graus. No entanto, às vezes precisamos ser mais precisos quanto a essas medidas. Para isso, utilizamos o transferidor. Então, aqui está um transferidor. Utilize o transferidor e meça os ângulos representados a seguir. No caso, para eu representar e medir um ângulo, eu tenho que pegar a ponta do meu transferidor, o ponto médio, que é aqui, e colocar no meu vértice com o começo do meu transferidor aqui. Daí eu consigo medir esse ângulo. No caso, esse ângulo, ele é de 25 graus. E eu pego, então, esse meio e coloco bem no ponto do meu vértice A. E eu consigo medir esse ângulo, que é de 130 graus. Então, é o segundo modo para a gente medir um ângulo. Na quarta atividade, para ângulos desenhados em malhas quadriculadas, podemos determinar ou estimar suas medidas usando como recurso o quadradinho da malha quadriculada, cujo ângulo mede 90 graus. Então, toda malha quadriculada, ele mede 90 graus a quina. Então, o que a gente pode observar no ângulo A? Que é uma quina de um quadriculado. Então, esse ângulo BAC mede 90 graus. Na B, observamos que é metade de uma quina, ó, metade de uma quina. Então, metade de 90 é 45 graus. E no ângulo C, observamos que é um quadriculado, a quina de um quadriculado e meia quina, ó, meia quina. Então, é uma quina de 90 graus mais meia quina, que é 45. 90 mais 45 graus, 135 graus. O 5, nessa atividade, vamos tratar de ângulos correspondentes. Então, os ângulos que são correspondentes nas figuras. Observe os triângulos ABC e DEF. São triângulos o quê? Semelhantes. Se eles são semelhantes, eu tenho o quê? Ângulos correspondentes. Vamos ver. O ângulo A, ele é rosinha, então ele é correspondente ao ângulo B, que também é rosinha. O ângulo B é verdinho, que é correspondente ao ângulo E, que também é verdinho. O ângulo C é laranjado, que também é correspondente ao ângulo F, que é laranjinha. Então, vamos completar as sentenças. O ângulo BAC, ó, ângulo BAC. Então, esse ângulo aqui é correspondente ao ângulo EDF, ó, EDF, com o vértice no D. Então, vamos colocar um chapéuzinho. Vamos agora ver o ângulo ACB, ó, ACB. Então, estamos falando desse vértice aqui. Ele corresponde, então, a esse aqui, que é o ângulo DFE, com um chapéuzinho, ó, DFE. Chapéuzinho no vértice. Agora, os ângulos ABC, ABC, então agora a gente vai falar do ângulo verde, corresponde ao DEF. DEF, com vértice no E. O 6, o pentágono MNPQR, que é esse maior, é a ampliação do pentágono HIJKL. Observe-os a seguir. Então, esse é a ampliação do menor. Podemos observar o ângulo azul, o H, que é semelhante ao M,
o ângulo verde, o I, que corresponde a N, o ângulo roxo, o J, que corresponde a P, o ângulo laranja, o K, que corresponde ao Q, e o ângulo rosa, o L, que corresponde a R. Complete as sentenças a seguir. O ângulo IHL, ó, IHL, então é esse ângulo azul, corresponde ao ângulo, podemos falar NMR, NMR, com chapeuzinho no vértice. Os ângulos JKL, ó, JKL, então é esse ângulo laranja aqui no vértice K. Corresponde, então, a esse daqui, que é o PQR. PQR com um chapeuzinho no vértice Q. O 7, o quadrilátero ABCD, esse menorzinho, é a redução do quadrilátero EFGH, que é o maior. No entanto, estão em posições diferentes, observe-os. Então, ó, foi dar uma rotacionadinha. Então, vamos ver. O vértice E corresponde ao vértice B. O vértice H, que é o verde, corresponde ao vértice A. O vértice G, que é azul, corresponde ao vértice D, azul. O vértice F, que é roxinho, corresponde ao vértice C. Para encontrar os ângulos correspondentes, deixamos-nos coloridos. Vamos observar. No quadrilátero EFGH no maior, qual é o ângulo que está verde? Então, é o ângulo H. Então, é o ângulo EHG. Então, ó, é o ângulo EHG, ó, EHG. E no quadrilátero ABCD, qual é o ângulo que está verde? Então, é esse vértice aqui. Então, é DAB ou BAD. Então, vamos lá. BAD. Portanto, esses ângulos são correspondentes, ou seja, o ângulo EHG corresponde ao ângulo BAD. Vamos colocar ele aqui de novo, porque a gente vai fazer a B. No quadrilátero EFGH, qual é o ângulo roxo? Então, ó, vamos lá. O ângulo roxo é esse daqui, que é EFG. EFG. Que corresponde ao ângulo roxo aqui, que pode ser BCD. BCD. Portanto, esses ângulos são correspondentes, ou seja, o ângulo EFG corresponde ao ângulo BCD. Agora é com você. Qual é o ângulo do quadrilátero ABCD que corresponde ao ângulo FGH? Então, a gente vai achar esse ângulo aqui, FGH. FGH, ó, FGH. Então, é o ângulo azul. Justifique sua resposta. Então, ó, o ângulo azul corresponde ao ângulo azul aqui, que é o ângulo ADC. Um é azul, o outro também é azul. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e fiquem com Deus.